Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Agora 11 horas 3 minutos no Rio. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui quem fala é a Rosane Félix. Começando mais um debate 93, 11 horas 3 minutinhos. Hoje 16 de agosto de 2017, começando mais um debate 93 na melhor, na 93 FM, a rádio do povo de Deus. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, Marcela Bastos, bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, minha amiga Rosane Félix, bom dia aí os nossos ouvintes do Debate 93. J.R. Vargas já está chegando por aqui, bem-vindo ao Debate 93, Rosane. Nessa estreia aqui com a gente, com os debatedores, e 96803-8319 é o WhatsApp que os nossos ouvintes participam com a gente. Você manda por escrito aí as suas opiniões nos temas de hoje. Marcela Bastos, antes de você terminar de falar, vamos mandar um abraço ao J.R. Vargas, que está no engarrafamento. Trânsito. Mas tem muita gente também agora no engarrafamento, parece que deu um probleminha aqui perto da Leopoldina, aqui né? No gasômetro. Isso, então você que está aí no trânsito, aguenta, segura aí. Dá uma carona pra gente. Vai ouvindo o Debate 93, porque com certeza você vai aprender muito hoje aqui. Vai aprendendo com a gente, vai dando carona pra gente. Enquanto isso, a gente comanda, eu e a Marcela aqui, tá, JR? Hoje a mulherada tá mandando no Debate 93. A gente quer ser minoria no debate, hoje é maioria. Mas toca o Lucas pra gente, vamos lá, que Lucas. Mandou pra gente no WhatsApp. Vai lá, Lucas. Olá, bom dia, aqui é o Lucas Fernandes de São Gonçalo, Barro Vermelho. Sempre estou ligadinho no Debate da 93. O debate é uma maravilha, é uma bênção de Deus. Todos os pessoal que trabalham na rádio são todos abençoados pelo Espírito Santo de Deus. O debate fala muito conosco, creio eu que através dessas palavras o Espírito Santo usa vocês, toca no coração de todos. A maravilha, só a vitória em nome do Senhor Jesus. Um abraço, fica com Deus aí. Ah, Lucas, obrigada, Lucas. Obrigada pelas palavras, obrigada pela audiência aqui no Debate 93. Gente, então vamos, ao primeiro assunto de hoje, o tema principal. Em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: a defraudação, ela aparece como um pecado específico e ligado à questão sexual. Como definir o que é defraudação? De que forma isso acontece, hein? Quais os perigos da defraudação? Como saber se estou sendo defraudado? Ou pior, se eu sou defraudador? Existe defraudação emocional? Como remover esse pecado do meio dos jovens cristãos? Hoje temos aqui convidados no Debate 93. Deixa eu começar aqui cumprimentando o nosso querido reverendo Felipe Teles, da Igreja Missionária Raízes. Reverendo Felipe Teles, bom dia, reverendo. Bom dia, Rosane. Bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. O assunto aí tá muito quente, muito bom pra gente poder escutar e ouvir e ainda debater ainda mais sobre esse assunto de defraudação. Ok, pastora Nadiege ainda não chegou, né? Também creio que esteja a caminho. Reverendo Hélio Tomás, da Segunda Igreja do Nazareno em Nilópolis, bom dia, pastor Hélio. Bom dia, Rosane, bom dia a todos os nossos ouvintes, os nossos debatedores. Eu creio que, como sempre, né? Os nossos ouvintes vão ter uma oportunidade, né, de ter uma forma de edificar a sua vida através de tudo que vai ser tratado aqui nessa manhã. Um bom dia a todos. Bom dia, pastor Marcos Ebenezer, da Assembleia de Deus, Congregação Viegas 712, acertei, tá certinho? Bom dia, meu querido pastor. Bom dia, Rosane, bom dia a todos os colegas aqui, pastores, amigos debatedores. Com certeza vai ser um debate quente e esclarecedor, porque muitas pessoas que nem pararam para analisar a sua conduta no que diz respeito a relacionamento, ele pode estar sendo enquadrado num tema como esse e ele nem sabe. E hoje nós vamos esclarecer aqui os nossos amigos ouvintes. Reverendo Felipe Teles, o que é defraudação? Como definir a defraudação, reverendo? Olha,
no versículo lá de Tessalonicenses, onde essa palavra aparece, né, nesse assunto, ninguém iluda ou engane o seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. Ninguém iluda ou engane ou defraude o seu irmão. Esse é o texto que a gente usa principalmente para falar dessa palavra, mas que ela não é exclusiva de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Parece 2 Coríntios bastante, capítulo 12, capítulo 2, capítulo 7. Em todas elas, o contexto tem a ver com essa coisa da enganação, da ilusão, da exploração. Em alguns versículos tem a ver com dinheiro, em alguns outros versículos tem a ver com essa relação moral com a pessoa, de enganada, mentira, assim como o diabo também defrauda, né? Ele mente. Mas no texto que a gente leu, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6, Paulo, ele começa o texto dizendo: nesse assunto, ninguém iluda ou engane o seu irmão, ou defraude o seu irmão. Que assunto? E aí eu contexto 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Que ele está falando sobre a questão sexual, especialmente versículo 3 aí: a vontade de Deus para vós é essa, a vossa santificação, por isso afastai-vos da imoralidade sexual. E aí, nesse assunto, ninguém defrauda o seu irmão. Ou seja, Paulo está claramente aplicando a palavra defraudação, ou enganação, ou ilusão, para essa questão sexual, que eu acho que é o grande debate da gente aqui hoje. E aí, o que é isso? Vamos chamar a defraudação de uma rede, Rosane. É como se alguém chegasse e falasse: eu preciso me aproximar daquela pessoa, enredar ela aí com a famosa defraudação, iludir ela para alguma coisa, enredar ela, capturar, aprisionar, oferecer uma coisa para a pessoa ficar ali enredada, mas no final da história ela não dá coisa nenhuma. E a gente vê muita gente na igreja iludida em relação a esse assunto. É aquele finge que vai, mas não vai. E às vezes, para alguns limites, até muito mais perigoso, usando o que Paulo está condenando aqui, o próprio corpo, a própria sexualidade, para que o outro fique enredado, preso na rede dela, uma teia de aranha ali, para ela fazer essa ou aquela vontade. Mas no final, não tem compromisso nenhum. No final, não tem relação boa nenhuma, não tem aliança nenhuma ali. É usando da sexualidade, da questão emocional, que a gente vai entrar daqui a pouco também, para a pessoa conseguir alguma coisa ou ser favorecida. Isso é um pecado terrível que, infelizmente, a gente vê acontecendo aí nas nossas igrejas. Ok. Reverendo Pastor Marcos Ebenezer. Falar sobre defraudação, eu lembrei também de um texto lá em Marcos, capítulo 10, onde um homem ele corre ao encontro de Jesus, se prostra diante dele e diz assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim: por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus. E Jesus pergunta para ele assim: você já conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém. Jesus também ele falou a respeito de defraudação. O que é defraudar? É você usar de flertes, você querer usar de interesses que não são em benefício do outro, mas do seu próprio interesse, para você querer tirar proveito. E a gente encontra muito isso em algumas festas chamadas evangélicas, onde ocorrem azarações, tem pessoas que se fazem de cupidos, querendo apresentar um ao outro, e tem pessoas que são interessadas, que investigam a vida do outro para saber do que ele gosta, para saber dos seus pontos fracos, apenas para tirar proveito. O grande perigo de tudo isso, que isso causa um rombo emocional na vida da pessoa. Daí você escuta afirmações de muitas mulheres: ah, homem nenhum presta. Será que homem nenhum presta? Ou foi uma experiência ruim que ela teve, alguém que a enganou, que fez com que ela tomasse essa atitude e trouxesse essa definição para a vida dela. O defraudar, ele causa muitos danos na vida de pessoas, e principalmente quando a pessoa começa a desenvolver uma expectativa que na verdade não vai gerar nada, senão um engano. Né? Ok. Reverendo Hélio Tomás. Então, na verdade, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela tem um objetivo muito interessante, porque Paulo, ele fundou essa igreja e ficou pouco tempo lá, porque a comunidade judaica começou a perseguir, ele teve que sair de lá, né, para outra cidade, e encontrando com Timóteo, ele manda que Timóteo fosse a Tessalônica. Ele não poderia mais ir por causa da perseguição. E quando Timóteo volta e encontra-se com ele relata tudo o que ele observou na igreja.
as observações, os detalhes, tudo que ele precisava trazer para Paulo como informação. Daí Paulo escreveu essa carta. E quando ele escreve essa carta, né, nós percebemos o seguinte: a igreja estava caminhando por si própria, porque Paulo não poderia estar lá, Timóteo também não. Então por isso que ele faz menção à presença do Espírito Santo, a eles se voltarem para a vida cristã na dependência do Espírito Santo e das coisas que daí partem. E quando ele fala sobre defraudação, né, é para que eles fossem esclarecidos acerca de tantos que chegavam ali com outras doutrinas, inclusive a doutrina dos que já tinham morrido na fé, se iam para o céu, se não iam, se na vida de Jesus eles ressuscitariam ou não. Tudo isso, então, o apóstolo Paulo os exorta nessa carta, e quando fala da defraudação, ele usa a questão da prática sexual ilícita, em tudo cita isso, porque isso era algo em voga, mas é o sentido amplo de defraudação. Tanto que, se nós formos ver a nova versão internacional, diz: ninguém prejudique. É um sinônimo, né, de defraudação. Quando o que é defraudação, né? Já na Almeida corrigida e revisada, diz: a ninguém oprima ou engane. E na Almeida revisada da imprensa bíblica, diz: ninguém iluda ou defraude. Então, dessas versões nós vemos o significado do que é defraudar: o iludir, o enganar, e isso trazer para alguém a falsa sensação de que algo vai acontecer da parte de terceiros, defraudadores no caso, né? E que realmente da sua própria sã consciência não vai acontecer, né? Então é trazer engano a alguém sobre lançando expectativa sobre algo que não vai acontecer. E isso é claro que, analisando pelo ponto que ele traz, e que também o nosso ouvinte colocou sobre a questão da prática sexual ilícita, né? É justamente isso que acontece, né? Buscar do outro algo do seu interesse, oferecendo algo que não vai produzir, que não vai gerar, né? Provocando uma ilusão, né? Isso. Tirar proveito, querer tirar proveito. Ok. A nossa querida pastora Nadias acabou de chegar, pastora Nadias Macaro, ela é coordenadora do projeto Edificando Adoradores. Linda, bom dia, pastora Nadias. Bom dia, minha linda. Linda é você. Deixa eu só abrir o seu microfone que eu não abri. Pronto, agora foi. Bom dia, linda é você. Mas cheguei aqui 1h30 mais ou menos. Deixa eu só trocar o microfone, pastora, porque neném que tá aberto aí, que não tá funcionando mesmo. Agora tá, agora vai. Então lá, bom dia, pronto, minha linda, tá, você também é uma linda. Levei bastante tempo para chegar aqui hoje, né? O trânsito tá terrível. Tá complicado. Bom, como eu vim ouvindo, né, claro, e o pastor estava falando sobre algumas versões. Tem a King James atualizada que diz assim: quanto a esse assunto, ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão, porque o Senhor castigará. É interessante, e eu queria botar assim para a realidade de hoje, e como eu sou a menina da mesa, eu queria falar como a menina, né? Embora essa menina já foi, né? Um tempo atrás, né? Mas continua com cara de menina. Mas a gente que vai aconselhando e vai sempre ouvindo as moças, né? As meninas, a gente tem uma experiência também em relação a isso. E a gente observa que uma das coisas que acontece muito ainda hoje é a sedução do namoradinho, não é? Prometer que vai casar com ela se ela tiver relação sexual com ele. Isso é o mais comum que tem. Então, isso é defraudar, não é? Então, quando você... aí você fala: não, mas ele vai casar mesmo comigo. Ele disse que se eu fizer isso, ele vai casar comigo. Parece que é coisa de 20, 30 anos atrás, né? Mas, infelizmente, isso ainda acontece hoje. E tem muita gente que cai, né? Muitas meninas que caem. E, às vezes, meninas de 12 anos. Rapazinho de 14 anos fazendo essa proposta para a menina de 12 anos, dizendo que vai casar realmente com ela, que assim que ele trabalhar e crescer e tal, que eles vão ficar juntos até
até o resto da vida, que ela é a mulher da vida dele. Ora, um rapaz de 14 anos, uma menina de 12. Então já começa a defraudar desde cedo. Então, isso está acontecendo hoje também, não só naquela época, e hoje isso dentro das nossas igrejas também está acontecendo, porque o mundo está se misturando um pouco, né? A gente está ouvindo muito, participando muito das coisas do mundo e deixando que o mundo também entre na nossa mente, quando nós deveríamos ter a mente de Cristo e renovar essa mente com a palavra da verdade, a palavra de Deus. Ok, nós recebemos aqui um zap de uma ouvinte, ela diz assim: Rosane, na minha opinião, a defraudação é enganar e iludir. Na área moral, vou dar um exemplo para você. Conheci um rapaz, quando eu trabalhava em missões, né, de tempo integral, ele era missionário também. O cara não queria nada com a garota, mas ele elogiava, jogava olhares, pegava no cabelo dela, falava macio, mas ele não queria nada com ela e nem estava afim dela. Ele queria era se achar como o cara, né? Quando a menina estava apaixonada, ele saía fora. Isso para mim é defraudação. Eu vou deixar esse assunto com vocês. J.R. Vargas acabou de chegar aqui, vai continuar no debate 93, mas reverendo Felipe, por favor, Felipe Teles, por favor, diga aí a sua opinião sobre esse assunto, sobre o caso dessa moça aqui. Sim, porque justamente acho que é o ponto que a gente precisa enfatizar ainda vez mais aqui, e aí usando aquela figura do Dom Juan, né? Aquela pessoa que o prazer está na sedução, não é que ele quer um compromisso, não é aquela aproximação do menino ou de uma menina comprometida que quer alguma coisa, ele vai chegando, a palavra sedução é sempre usada meio ruim, mas ele vai chegar, vai paquerar, vai namorar, porque ele quer alguma coisa de verdade, um compromisso real, não sexual, a gente está falando aqui, com a pessoa. O Dom Juan não. Ele chega, justamente, o prazer está na sedução. No momento em que ele consegue aquilo que ele quer, seja sexualmente, ou às vezes não, é só o prazer de, ela tá afim de mim, ou ele tá afim de mim, ele já conquistou aquilo que ele se propôs. E o problema, né, como acho que todo mundo aqui falou, é que isso deixa marcas muito profundas. Ele vai deixar se for o caso ela vai deixar um menino apaixonado ali chorando, ele vai deixar uma menina apaixonada ali chorando. E se fosse só apaixonado, ainda entrando na questão sexual, aí pior ainda, mas aí ele vai deixar esse rombo no coração que vai produzir aquela ideia que o pastor Marcos falou aqui: o homem não presta, mulher é tudo assim. E aí olha a construção que se vai ter para dentro de um casamento ou de um relacionamento, aquela ideia de que as pessoas são assim. Então isso é mais grave do que a gente está falando. Mesmo indo às vias de fato ou não, é um problema grave que, na verdade, chega lá nos 10 mandamentos. É um problema de verdade ou de mentira. Exatamente. Você chega lá, é mentira. Eu não quero você, ponto. Eu quero você, ponto. E aí você estabelece a verdade ali. O lance que a defraudação não é assim. A gente que serve a Deus, a gente precisa aprender também e sempre estar lembrando, todas as vezes que nessa questão sentimental, que há o interesse por alguém, antes de você iniciar ou investir no relacionamento, você deve buscar a orientação de Deus, na palavra de Deus, em oração. Você deve conversar com pessoas. O problema é que as pessoas, elas não conhecem, muitos sim, não são todos, não conhecem os princípios da palavra de Deus. Ao invés de submeter as suas emoções a Deus, eles se deixam levar pelas emoções. E às vezes tem aqueles também, reverendo Felipe, que eles gostam de sentir o conquistador do pedaço, sabe? Do pedaço. Ele quer ser o primeiro aluno da classe. Ele quer ter dentro dele a certeza de que ele pode conquistar quem ele quiser. E na verdade ele está defraudando, porque ele está criando uma expectativa na pessoa que na verdade ele não quer suprir, ele não pode suprir e ele não vai suprir, ele só quer tirar proveito da situação. Hoje também tem acontecido essa sedução através da internet. Quantas aparecem na televisão, né? As mulheres caem nessa palavra macia, né? E se relaciona com uma pessoa durante 1 ano e depois essa pessoa começa a tirar dinheiro dela, que ela quer visitá-la, quer fazer isso, ou a mãe está doente e começa a tirar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a coisa não pode ser assim, fácil. Quando ela vem dessa maneira, com muita palavra, muita moleza, muita sedução, muito envolvimento, e você começa a perceber que a coisa está meio estranha, entendeu? E a gente, às vezes, o povo não para, né? Muito bem, queridos, muito bom dia a todos, muito bom estarmos juntos hoje aqui, que Deus abençoe a vida dos nossos amados ouvintes. O reverendo Hélio Show destacou um ponto que é a questão não relacional que o texto apresenta, mostrando a profundidade desse termo defraudação. O senhor apresentou várias
versões bíblicas para poder fundamentar a sua palavra sobre esse assunto, para nos dar essa visão cada vez mais ampla. Esse aspecto relacional parece ser o aspecto mais forte, né? Que as pessoas mais falam. O ouvinte aqui, cadê aquele ouvinte aqui? Não, esse aqui que estava no papel. Jogou fora o papel? Aí, gente, jogou fora o papel. Como é que eu vou lembrar agora que estava escrito? Eu só lembro de Dom Juan. O que era? Ora com muitas garotas? Não, Dom Juan não ora, gente. Se Dom Juan orasse, não seria Dom Juan. Hã? Dom Juan gospel. Se é Dom Juan, não pode ser gospel. Se é gospel, não é Dom Juan. Ou é? Hein? Ou é? Não. Quer dizer, você está falando daquele camarada que chega com um papo cristão, mas na verdade de papo cristão ele não tem nada, né? Até o pastor Marcos usou a expressão conquistador do pedaço. Eu realmente fiquei sem entender o que significa isso. É um pedaço de bolo? Que pedaço é esse? Conquistador do pedaço? O que é isso aí? Pode ser, é o espaço. Se é uma gíria nova? É uma gíria nova? Não é nova, não. Reverendo Hélio? Eu ando desatualizado. Reverendo Felipe? É uma gíria nova? Ô, Reverendo Felipe, aí, atualiza a gente. O que seria essa frase hoje? Ih, rapaz, eu também já tô meio velho nisso. Eu já conquistei há muito tempo, já tá tranquilo. O nosso menino da mesa. Mas olha só, Joté, se a gente for usar o que de repente o pessoal usa, não vai caber bem aqui no ar. Não, é só pra explicar, não é pra usar, não. Não vai usar, não. Talvez, não sei se vai melhorar ou piorar, mas talvez no lugar desse pedaço seja o seu quadrado. Seu quadrado. Dominar ali o seu quadrado. E agora? Vamos fazer o seguinte. Pra melhorar, só vai piorar. Pelo menos a minha expressão é mais atual. Tem um nome aí mais moderninho que os jovens estão dando. Como é que é, Marcela? Marcela tá falando, eu não lembro, mas crush? Crush, sim, mas isso aí, mas não é isso, exatamente isso aqui. Não é não. O crush é quando a garota tá afim, o cara tá afim, isso é o crush. É uma paquera, se voltar 20 anos atrás. O negócio do dono, é dono do pedaço. É o pegador. É o pegador. Pegador. É isso, é o ele pecador. Ele quer ser o crush de todo mundo. Entendeu? Ele chega, joga o charminho pra ser o crush. Mas é só homem que quer isso aí ou mulher? Bom. Né? Porque afinal de contas é sempre bom a gente ter essa igualdade, não é? A partir de amanhã nós vamos ter 2 meninas à mesa. Entendeu? Isso é um pleito antigo. E foi uma proposta feita hoje pela Marcela aqui ao vivo. Eu estava acompanhando, tô ligado no debate 93. Que bom que você estava ouvindo. Tô ligadão. Esse termo somos maioria. Você ouviu? Ouviu, pastor? Eu ouvi claramente. Vai demorar um pouco. Então é o seguinte, a partir de amanhã ela vai ter que trabalhar com essa demora. Eu percebi. Tava feliz. Não é isso. A gente falou que no comando do microfone. Mas o que é isso aí que eles estão usando? Mas a gente viu a cara dela aqui de felicidade. É o que estão mandando. Então é o seguinte. Os meninos pastores estão aproveitando da nossa fragilidade. Estão aproveitando. Mas o que acontece é o seguinte, que a gente sempre quis ter. A gente sabe muito bem que há uma dificuldade grande em termos sempre um pouco mais de meninas aqui. A Marcela vive compartilhando isso. Verdade. Por isso que para nós é tão importante quando alguém chega aqui e indica, às vezes é uma pastora, às vezes uma psicóloga, às vezes é uma líder de uma área específica, diz assim, olha, queremos, porque realmente nós precisamos, cada dia mais, entendendo que a contribuição feminina é muito grande. Claro. A maioria dos nossos ouvintes é mulher. As pessoas participam aqui pelo WhatsApp. Quantas meninas escrevem aqui, a gente vai lendo, compartilhando a opinião das meninas. Às vezes algumas são bravas, outras são mais doces, outras não são doces nem são bravas, estão no momento específico delas, e é sempre bom, nós estamos aqui para defendê-las de igual forma. Agora, quando a gente fala dessa ação de defraudação, que parece ser uma coisa contínua, parece ser uma coisa intensa, parece ser uma coisa que vai se ampliando ainda mais, a gente vê que isso produz consequências. Em geral, o Dom Juan dos anos 70, dos anos 80, ele teve filha. Entendeu? E quando ele nasceu a filha dele, ele viu que ia ser menina e bateu um desespero. Que falou assim, e agora? Será que acontecerá comigo? Né? Quer dizer, com a minha filha, o que eu fiz com a filha de tantos outros? E é uma análise para ser feita aí. Bom, vamos fechar esse tema. Quando você colocou, né, a questão do exemplo aí do Dom Juan, né, que investe sobre todas, e também como o exemplo que foi lido antes pela Marcela, na verdade
isso é justamente a defraudação emocional que o ouvinte aí do tema, né, pergunta. Né? Existe defraudação emocional? É exatamente isso. Sim, existe. Isso é gerar em outra pessoa uma expectativa sentimental que não pode ser suprida. Então, é exatamente isso, gerando de alguma forma, criando expectativas que não vai cumprir e não vai suprir. E aí, exemplos disso, né? O próprio relacionamento extraconjugal. Não é nada mais, nada menos do que exatamente isso, né? Uma defraudação emocional. Uma relação também dentro desse contexto, mas com pessoas solteiras. Ah, mas não porque é casado, mas com solteiras também, porque existe um plano de Deus dentro desse aspecto, né? E é claro que baseado em tudo que é falso, baseado em tudo que sem consideração e temor com sentimento alheio. Quando a pastora Nadiege falou sobre a questão aí do contato através da internet, com pessoas, e ali cada um passa o que quer passar, o que quer ser. Talvez ele crie ali um personagem dele mesmo, ou que ele gostaria de ser, ou ele cria um personagem específico para aquela pessoa que ele está querendo, de alguma forma, iludir, né? Então, isso é defraudação emocional. E como o JR bem falou, isso gera consequências, né? A vulgarização, né, da própria pessoa que faz, né? Porque ela acaba se acostumando a isso, a relacionamentos de depravação no sentido geral, né? Como consequência, gera também na vida de pessoas mágoa, verdade, rancor, desilusão, feridas, né? E leva as pessoas para uma baixa autoestima, né? Ao ponto delas entrarem em conflitos e possivelmente pode gerar até mesmo um processo aí de depressão, processo depressivo, né? Então, os males que isso proporciona são muito grandes, né? E eu creio que depois ela pergunta, como é que isso então se resolve? Como é que nós podemos nos livrar, né, do defraudador ou não ser um deles, né? Depois disso, ela faz essa pergunta, né? Que eu acho que a gente vai chegar lá para responder. São 11h30 aqui no Rio, gente. Vários ouvintes aqui contando as suas histórias. Uma delas dizendo, JR, eu conheço alguns rapazes que queriam menino, mas Deus mandou foi menina. Conta aqui, olha, outro ouvinte dizendo, minha filha, JR, ela está num relacionamento e eu vejo que ela está sofrendo desse rapaz, defraudação. Conta aqui a nossa querida ouvinte, eu agradeço ela pela sua palavra, tá observando aqui, né? Ouvinte dizendo, na minha época era flerte, tá usando uma expressão aqui, ouvinte, você também, ouvinte, hein? Recente, esse termo é recente. Olha, na minha igreja tinham pessoas lá, ela diz a área aqui, repletas de pecados, e isso prejudicou profundamente a vida dos nossos jovens, quer dizer, a influência de liderança em pecado, e está falando desse assunto aqui, tá nesse assunto aqui, nessa pauta aqui, aponta uma dificuldade grande. Outro ouvinte dizendo, JR, a mulher também seduz e sai fora. Exatamente. Existe muita mulher, não vou usar esse termo aqui, que eu não sou de usar essas expressões, mas existe muita mulher, digamos, que não seja muito honesta ou justa ou adequada ou qualquer coisa parecida com isso. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes, eu também agradeço a ela pela palavra e pela opinião. Hoje em dia não é só homem que ilude, JR, tem muitas mulheres, olha aí, outro ouvinte que conquista o carinha só porque ele é o mais bonito, ele é o mais cobiçado, só para mostrar que pode, ou conquista um namorado para não ser a única na roda de amigas que não namora, mas não querem um relacionamento duradouro, é só uma passagem de tempo. Conta aqui, ouvinte, como tem gente. É impressionante, JR. E a gente precisa voltar lá pro Gênesis, lembrando que quando Deus nos criou, Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. E isso, a implicação disso é esse respeito que a gente deve ter, que a gente precisa ter. Eu não gosto muito desse termo, mas é a sacralidade que o outro tem
como indivíduo, onde eu não tenho o direito, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, de brincar com as suas emoções, de brincar com os seus sentimentos, de brincar com as suas decisões, de brincar com a sua vida, porque afinal está diante de mim alguém que Deus criou à sua imagem e à sua semelhança. Se a gente volta para Gênesis e ouve o resumo dos mandamentos, amar o meu próximo como a si mesmo, a gente vai entender que defraudação não é uma brincadeira de jovem, não faz parte da adolescência, não faz parte da juventude, não, é pecado, porque Deus não nos criou para sermos enganados assim, muito menos enganar o outro. Ouvinte contando aqui, JR, estão falando aí de jovens, né? Eu conheço um pastor que tem quase 40 anos que tem essa prática. Ele tem essa prática e ela conta aqui que ele já se envolveu com várias pessoas, inclusive pessoas da própria igreja aqui, ela dá o tempo aqui de relacionamento. Não vou dizer que o tempo ela não dá muito na pinta aqui, como diria o pastor Marcos, né? Isso é uma expressão, né, também da época ali. Eu fui influenciado pelo senhor, pastor. O ouvinte dizendo, JR, por favor, fala baixinho. Tá bom. JR, eu já fui defraudadora. Eu, jovem, eu fui traída por muitas vezes, aí com raiva, eu dei uma paquerada. Paquerada também, ouvinte, isso aí é de 1519, hein? Eu dei uma paquerada, né? Aí eu atraí o rapaz e deixava ele bem apaixonado. Quando ele ficava bem apaixonado, eu dava o fora nele, entendeu? JR, foram muitos. Olha, hoje eu peço perdão. Eu vi muitos ex-namorados chorarem por mim. Eu, ouvinte, tá arrependida? Tá arrependida? Hein? Responda pra mim. Tô perguntando pra você, ouvinte. Isso, digitando. Porque esse é o ponto, com certeza. Então, tá aí respondido. A gente percebe que tem muita gente emocionalmente enferma por causa justamente de relacionamentos que não foram adequados. Agora, se a gente seguisse firme na prática ali, o que a palavra diz, né, que a gente deve fazer com o outro, aquilo que você gostaria que fizesse com você, ou seja, não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse contigo. Se a gente, não é? Se a gente seguisse esse versículo, né? Ou esse ditado que acabou virando popular, se nós seguíssemos isso, seria muito mais fácil. Peraí, eu vou fazer isso com o outro, mas eu gostaria que ele fizesse isso comigo? Não. Então eu não vou fazer. A gente precisa realmente repensar algumas atitudes nossas dentro da palavra e até colocar na nossa vida. Será que Jesus faria isso que eu vou fazer? Ou como é que ele ficaria quando ele percebesse que eu estou fazendo isso ou pensando em fazer isso? Como remover esse pecado do meio dos jovens cristãos? A gente já destacou aqui as várias possibilidades, já destacamos aqui também a implicação espiritual disso na nossa vida. Foi dito de maneira clara, isso é pecado, e enquanto pecado ele produz condenação, porque o salário do pecado é a morte. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Então não é uma coisa, eu sou assim mesmo, que eu sou uma pessoa desse jeito, eu faço sem intenção. Sem intenção tudo bem, tá fazendo sem intenção, mas olha, depois de uma certa idade, fazer as coisas não intencionalmente dá a impressão de que isso realmente é muita criatividade para responder. Como é que a gente remove isso? Como é que alguém está ouvindo a gente que faz isso, não a ouvinte aqui que já fez, ela está arrependida, graças a Deus, mudou de vida, mas quem faz isso, faz para poder desfrutar, usa o outro, ou usa a outra como objeto, ou apenas, ou às vezes é para desfilar como um troféu. Como é que tira isso, minha gente? A palavra de Deus ela é viva e eficaz. E nós temos, são vários elementos, né? Assim, eu digo até fonte, a maior nossa é a palavra de Deus, é a Bíblia. A Bíblia é um livro de princípios. Nós precisamos seguir os princípios, porque plantar e colher, a lei da semeadura e da colheita é uma lei, e você não pode fugir desse princípio. Você precisa também buscar uma literatura cristã confiável. Você deve conversar com pessoas que já são casadas, que sejam pessoas de confiança, que tenham vida pautada na palavra de Deus. Você deve conversar com pessoas que têm relacionamento sério, e principalmente você precisa submeter suas emoções, seus desejos a Deus. A palavra de Deus diz que amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ter muito cuidado com quem você vai estar conversando. O defraudador, ele no fundo, essa pessoa enganadora e tudo, ele é um vaidoso. Ele tem a sua identidade insegura, baseada naquilo que ele conquista.
Então ele precisa que alguém o admire, que alguém o seja seduzido por ele para ele ser alguma coisa. Enquanto a nossa identidade estiver nessas coisas, a gente vai continuar repetindo esse comportamento. Agora, enquanto a minha identidade estiver em Deus, no amor que ele tem por mim, e esse amor que me refaz e me vê o outro, a imagem e semelhança dele, aí eu sou convertido a não mais defraudar. E, por outro lado, também, talvez para ser um pouco mais direto na pergunta, nós como igreja, como líderes, como orientadores também, nós temos que criar meios para atrair a atenção. Para quê? Para o que o apóstolo Paulo está falando nesses 7 versículos aí, para a necessidade de uma vida santificada. E isso vem através da palavra. A palavra de Deus, ela revela a justiça de Deus, né? Ou seja, né, tudo aquilo que Deus julga necessário que saibamos para que nós possamos viver de forma agradável e segundo a vontade de Deus. Então, criarmos meios para isso. E não só para os jovens, não, mas de um modo geral, né, para todos. E ele dá uma ênfase à busca da santificação. Ele usa desses 7 versículos, 13 ele fala sobre isso. Versículo 13 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. No versículo 4 ele diz: cada um saiba controlar o próprio corpo, em algumas versões vaso, de maneira santa e honrosa. E no versículo 7 novamente ele fala: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E isso é algo que se decide querer fazer, como querer viver em prática. É o que se decide. E nós temos que criar meios para que o jovem, ou que se possa entender, ou querer, desejar essa prática. Pastor, se decide essa prática por uma coisa assim linda e maravilhosa, que nós somos nova criação, ou seja, nova criatura. Eu sou nova criatura, nós somos novos, todos nós. Então nós precisamos entender que quando Deus me fez de novo, ou seja, me recriou através de Jesus Cristo, me fez nascer de novo, nós, para nascermos de novo, nós precisamos morrer. A velha natureza precisou morrer. Então nós nascemos e ressuscitamos com Cristo, diz lá a palavra. Ora, se eu sou nova criatura, se eu ressuscitei com Cristo, por que eu ainda vivo com as velhas práticas, não é? Então, a minha prática velha tem que morrer, já morreu na verdade. Eu não posso estar ressuscitando o velho homem, porque esse homem já morreu e não se ressuscita de novo. O problema é que muitas vezes a gente não tem esse entendimento que esse velho homem já morreu e que nós precisamos agora viver na prática do novo homem. E viver na prática do novo homem é viver se alimentando da palavra, viver caminhando como Jesus, como verdadeiros discípulos de Jesus, pisando nos passos de Jesus, para termos realmente essa vida de integridade no Senhor. E vamos abrir os nossos olhos com muita oração e discernimento espiritual para identificar quem é quem nessa história toda. Não julgue uma pessoa. Não rotule alguém. Busque você ser uma pessoa que não vai agir dessa forma em hipótese alguma. Uma de nossas ouvintes agradecendo exatamente por conta desta palavra e desse dia especial em que Deus está ministrando ao coração dela. Ela representa tantos outros que de igual forma estão sendo alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse eterno apaixonado, esse eterno apaixonado. Estamos juntos no Debate 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. 11:42, meu irmão, 11:42, minha irmã. Olha, segundo cientistas, há uma técnica de escrever sobre traumas e momentos difíceis da nossa vida. Eu pedi o psicólogo tá à mesa aqui, o Renan Felipe, para ler, porque isso aqui é o seguinte: neuroimunologia. Depois nós vamos explicar o que significa essa psiconeuroimunologia, que ajuda a curar o nosso corpo. Para a ciência, olha, escuta só, há uma ligação entre saúde e escrita.
Isso não significa que escrever sobre seus sentimentos aumente o seu sistema imunológico para sempre. Mas expressar o que sentimos, por mais difícil que seja, alivia a pressão e melhora a nossa saúde mental e física. Aquela ideia de que se não falar explode, e aí vai esvaziando aos pouquinhos e tal, isso ajuda? E aí nós perguntamos a vocês, debatedores, e aos nossos ouvintes, você tem dificuldade em expressar os seus sentimentos? Já se cobrou por achar que deveria ter dito algo a alguém e acabou não fazendo? Como ter equilíbrio na hora de expressar os nossos sentimentos para não irmos além e tampouco deixarmos de fazer? Como submeter nossas emoções a Deus? E aí, queridos debatedores? JR, a psicologia, ela foi fundada, antigamente quando se falava de saúde mental, falava sobre saúde emocional, como a gente fala muito hoje, tudo era baseado na questão puramente biológica do ser humano. Então era tratado com remédio e tudo, antigamente, muito antigamente, com outras técnicas que hoje já estão ultrapassadas fisicamente, mas até que um dia se descobriu, ou se colocou como ciência, de que falar também trazia cura. E a psicologia tem toda a sua premissa em função disso, de que falar ajuda a curar. Mas essa é só uma premissa, não é? A função do psicólogo não é apenas ouvir, mas é ajudar o cliente, né, o paciente, dependendo da linha, a ver, a interpretar, a se observar, a mudar comportamento. Aí vai variar as linhas como elas enxergam isso. Mas tudo baseado de que falar ajuda a gente a ver, a reinterpretar a vida. E o que é a escrita, na verdade? É quando você não fala com alguém, mas uma fala interna. Muita gente acha que falar consigo mesmo é coisa de maluco, né? A gente só fala isso, porque todo mundo fala consigo mesmo, não tem jeito nenhum. Quem trabalha sozinho em casa, então... E tem gente que acha que tá falando baixo. Então, o que é a escrita? É uma conversa de você com você mesmo, que inclusive é bíblica, né? Quando o salmista fala, porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus, é dele com ele mesmo. E isso, de fato, ajuda a gente a ver, a observar e interpretar aquilo que a gente está vivendo para que a gente não adoeça a partir de algum conteúdo, de algum elemento, de alguma história que não foi nem vista, nem interpretada e nem sentida. A escrita ajuda a gente porque, na verdade, somos nós com nós mesmos. É uma bênção a gente fazer como o Salmo, porque estás abatido a minha alma. Então, Não, ela tá passeando. O que acontece? Escrever, né, geralmente, acerca dos seus sentimentos, eu não sou nenhum técnico, né, mas, de fato, é terapêutico, né? E eu estava lendo sobre isso há um tempo atrás e eu tentei resgatar aqui e em 1999 foi realizado um estudo nos Estados Unidos pela Associação Médica Americana que estudou os efeitos da escrita, né, em diversos pacientes com vários tipos de doença, né? Então você vê que isso é uma coisa pesquisada, é uma coisa que cria um campo de possibilidade pelo seu fator terapêutico na ajuda, né, de algum tipo de enfermidade. E o que me surpreendeu é que a ideia que eu tinha inicialmente, como eu falei, eu não sou nenhum técnico, é que ia produzir, né, no campo emocional resultados ou curas a pessoas, mas essa pesquisa, né, trouxe como resultado algo que me surpreendeu. Diz assim: os pacientes com asma melhoraram seus níveis de respiração. Os doentes com artrite sentiram alívio nas dores. Portanto, os efeitos positivos da escrita foram comprovados. E eu nunca ia imaginar que isso ia produzir efeito nesse tipo de paciente, né? Com asma, com artrite, né? Eu entendia... Que aparentemente não tem uma conexão, né? Aparentemente. Mas se tem, dentro dessa área, no emocional, produz muito mais resultados. Então a gente pode entender, pelas palavras até aqui ditas, que uma pessoa que tem dificuldade para se expressar, e aqui vários ouvintes, uma delas aqui no Face, eu não consigo expressar os meus sentimentos e sofro muito por causa disso. Eu não consigo falar as coisas que quero fazer e eu sei que isso é errado. Ela continua nessa reflexão para dizer das dificuldades dela de expressar aquilo que sente, né? E às vezes a pessoa que não consegue se expressar, ela explode.
Entendeu? Ela podia estar ali num processo e tal, e aí já vimos aí essa Porque na pesquisa, verdade né? ela está se expressando. É. Porque se ela não expressa pela fala, se ela não expressa pela conversa, ela vai se expressar pelo corpo. Acontece que nem sempre a expressão pelo corpo é uma expressão saudável. Sim. Porque ela não vai carregar da intenção Somatiza, daquilo né? que ela está falando. Ela vai expressar de uma maneira neurótica, né? Pelo corpo. Um ouvinte que tá dizendo aqui para nós o seguinte, ela diz, eu sempre, desde pequeno, sempre gostei de escrever em diários e até hoje eu tenho esse hábito, conta aqui a nossa ouvinte, mas eu não tenho coragem de falar para a pessoa. Geralmente eu escrevo uma carta e guardo, conta a nossa ouvinte. É interessante essa Pelo questão. menos ela Escreveu. não é melhor? Não é melhor ela escrever e não enviar do que ela não escrever? É Sem uma dúvida forma nenhuma. de expressar Tá mesmo, né? expressando. É interessante a gente observar essa questão da enfermidade, por exemplo, da artrite e outras enfermidades. Asma e outras mais, né? Estão relacionadas ao emocional. Pessoas que estão com o seu emocional muito abalados, que guardam muita coisa, que são enfermas mesmo lá dentro na alma, elas não conseguem. Então, no momento que você começa a escrever, essa ansiedade, muitas, até por causa da ansiedade mesmo, porque a ansiedade é uma doença também, quando você começa a escrever, você começa a colocar para fora e, ao mesmo tempo, você está vendo a sua vida ali, um início, um meio, né? Aquilo que está acontecendo e passa a observar que a coisa não é tão enorme como ela mesma imaginava. Então, no momento que você escreve, você vai vendo, você vai olhando, você vai lendo, alguns choram, outros não, e a gente percebe nessa escrita que a vida, então, não é tão complicada como a pessoa imaginava, ou seja, ela pode passar por isso. E a questão de escrever também, JR, é muito interessante, porque eu era assim, eu tinha muita dificuldade de me expressar na minha adolescência. Muita mesmo, por vários e N problemas e dificuldades. E uma coisa que era muito assim, importante para mim era eu escrever aquilo que eu sentia. E eu falava, eu escrevo o que eu sinto, mas eu não consigo falar o que eu expressar o que eu estou sentindo. Então as pessoas não conseguiam me entender, justamente porque era muita informação e muitas coisas na minha cabeça de traumas, etc, passados. Pastor, a senhora passou a escrever, mas encaminhava isso para alguém ou escrevia, guardava, jogava fora? Eu escrevia mesmo para mim. Encaminhava? Não, pois é. Não. Para você. Até porque eram situações minhas, né? Sim. Porque isso ajuda a gente para poder ensinar aqui o ouvinte, Exato. entendeu? Quer dizer, não é uma questão de você escrever e encaminhar um assunto. E às vezes a pessoa que tem dificuldade de falar, ela pode até escrever muito bem, mas não é isso. A pesquisa não está dizendo isso. O estudo está dizendo que se você escrever, ainda que você guarde isso, ainda que você delete isso, ainda que você apague isso, é uma maneira de você se expressar. E essa forma de você se expressar vai te ajudar. É isso, gente? É isso, exatamente. Você organiza os seus pensamentos. Organiza o pensamento. sentimentos. Aí aquilo que parece complexo se torna mais simples. E é interessante que teve um momento na minha vida, a gente guarda, vai guardando, mas teve um momento que eu comecei a ler aquilo que eu escrevi depois de um tempo. Eu falei assim, isso já não faz parte da minha vida. E eu rasguei. Ali eu percebi que eu tinha algumas coisas que me incomodavam e que me machucavam e que me traziam muitas lembranças ruins, já não foram superadas. Então, o rasgar seria, estou bem. Olha aqui um ouvinte dizendo, JR, eu sofri muito no término do meu casamento, entrei em uma depressão profunda, o que me aliviava era quando eu escrevia. Ela diz aqui, JR, eu escrevi 3 cadernos grandes, escreveu muito, hein? E depois da cura, depois de 4 anos, eu joguei os cadernos fora. É exatamente essa expressão, Existem pessoas, JR, que desenvolvem até doenças psicossomáticas. Às vezes porque na infância, quando ela quis se expressar, ela recebeu uma crítica, começaram o chamado bullying, né?
começaram a debochar dela e a pessoa acaba se retraindo, se tornando uma pessoa introspectiva e ela tem dificuldade de expressar o sentimento. Claro, todos nós temos um momento da vida que a gente tem dificuldade de se expressar, claro. Às vezes até mesmo para falar com Deus, mas a gente precisa buscar uma confiança, não só em Deus, mas também em pessoas, para que você possa sentar para poder desabafar. Outro lado aqui é o seguinte, várias meninas acompanhando a gente, dizendo que elas escreviam em diário, que é uma coisa normalmente, predominantemente presente na vida das meninas, né? Os meninos querem saber o que elas escrevem lá, tanto que essas meninas escrevem, né? Meu diário, e aí vem lá uma história. Quantos filmes nós já vimos com essa linha de ênfase, né? Hein? Diário de uma princesa. Diário de uma princesa e tal. Então, quando você coloca aí, você vai dizer o quê? Que os homens têm mais dificuldade para se expressar? A gente pode atestar isso ou não? Sim. Essa é uma dificuldade que não pode ser aceita como um traço, por exemplo, do homem. Por exemplo, não, o homem não pode ou não precisa se expressar. Ou antigamente, o famoso homem não chora, que é uma falácia. É óbvio que a nossa cabeça, ela funciona diferente, a nossa cabeça masculina funciona diferente da cabeça feminina. Então, nem sempre a gente vai conseguir um nível de detalhamento tão grande como as mulheres tendem, tudo isso, mais uma vez, tendem a ter. Agora, a questão de eu não detalhar todas as coisas, não quer dizer que eu não me expresse, não quer dizer que eu não chore, não quer dizer que o homem não possa dizer, tá doendo, me machuquei, isso dói, isso é difícil, isso não feminiliza o homem, eu até acho o contrário. Isso fortalece o homem, como os salmos, especialmente os salmos de Davi faziam, quando ele assumia o seu papel de guerreiro, mas ele também sabia o seu papel de homem nas suas dificuldades. E nada. Então, recado para os homens, pode chorar e pode escrever. Uma coisa muito interessante da reação dos homens, que as mulheres, não têm ou não tinham. O homem, ele coloca aquele sentimento para fora, aquilo que está quase explodindo para fora. De que forma? Vai para um jogo de futebol, vai ver na televisão, ele grita, ele pula, ele vira cambalhota. É uma forma, é uma forma de expressar, é uma forma. Não, é verdade. Tô assustado com a cambalhota. É uma forma de expressão, né? Mas olha só, ele grita, e esse gritar é uma forma que ele tem de botar aquilo que está preso dentro dele, né? Então, ele tem mais essa facilidade. Hoje não, é claro que as mulheres estão indo também nos jogos e estão gritando também, mas etc. continua se expressando mais. Mas continua, pois é. Então, isso às vezes o homem não escreve, mas num berro que ele dá de um gol, ele já colocou para fora todo o problema dele que ele está sentindo lá dentro. Ele então, consegue... a irmã está dizendo que o futebol é uma bênção. Uma bênção. É isso? Não, é isso? Se você souber ver e usar, para se expressar. A expressão. O ser humano foi criado para se expressar. Sempre. Inclusive no próprio louvor, que quer dizer uma expressão. Louvar quer dizer expressão, eu preciso me expressar. Como é que os pais ajudam nisso, gente? Porque é o seguinte, nós temos que pensar na geração que está pequenininha aí. Porque a geração mais madura, talvez isso já esteja tão consolidado, que o camarada às vezes tem dificuldade. Quem tem dificuldade, vai ter dificuldade a vida inteira. Não quer dizer que ele não vença a dificuldade. Mas os mais novos hoje, talvez eles estejam mais numa linha de conseguir se expressar. Enfim, pode não ter o futebol, mas tem um videogame que está lá da mesma forma, da cambalhota e tal. Negócio que a pastora aí falou, grita, enfim. Mas de alguma forma a gente precisa ajudar as pessoas a se expressarem. Porque a gente está vendo aqui que os estudos comprovam isso. A gente sabe que a Bíblia nos assegura que Deus sempre se relacionou com o homem. Todo relacionamento entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, parte de Deus. O homem não tem essa autonomia. O homem só vai a Deus através de Cristo. Se não fosse Cristo, nós não iríamos a Deus. Ou seja, ele é o mediador, ele nos leva ao Pai. Deus inseriu naqueles salvos pela graça o Espírito Santo, que está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis ao Pai, está conversando com a gente, está nos convencendo, convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Ou seja, já existe uma comunicação intensa. As habilidades de nos comunicarmos, ela está se multiplicando. Nós temos outros meios, hoje nós temos outras formas
seja a escrita com a mão ou a escrita com os dedos, seja digital, seja escrever, ou seja, essas coisas estão acontecendo, ao mesmo tempo que a gente precisa aprender a traduzir isso de uma forma saudável, né? Eu vou escrever, então vou começar a escrever, então vamos lá. Quem está ouvindo a gente agora, olha, não consigo falar, eu não consigo me expressar, então nós vamos estar aconselhando ele pegar uma folhinha e começar a escrever. Ele vai escrever o quê? O que ele quiser, é exatamente essa ideia, o que aparecer na mente ele escreve, ou ele escreve assim, até ele descobrir qual é o assunto dele, que às vezes está tão embolado o negócio que ele não sabe o assunto, ele vai escrevendo, vai escrevendo, é isso? Eu ainda colocaria da seguinte maneira, escreva aquilo que de primeira mão aparece em você, apareceu, tá aqui dentro, tá grande, é isso que você vai começar a escrever, porque dali você vai trazer à memória coisas que estavam lá atrás. Você vai começar a puxar os fiozinhos, né? Seja verdadeiro então, com seja você verdadeiro. mesmo. Agora aquilo é para ele escrever para ele, não é para ele escrever e dar para o outro, olha o que eu escrevi de mim mesmo, O que você acha do meu que texto? Aí também não, né? Porque isso é uma coisa muito pessoal. É o tratar dele mesmo. E o Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo e vai nos trazendo essa E cura. Isso é muito importante. Eu vou além. Quando a gente está discipulando a igreja, ministrando palavra, eu digo, quando você estiver orando, falando com Deus, não peça apenas perdão pelos seus pecados, mas dê nome, discorra, desabafe, seja verdadeiro com você mesmo, diga a verdade, porque quando você se expressa, quando você dá nome, fala, Deus, eu quero te pedir perdão pelo meu pecado, porque eu senti ódio, eu estava com raiva, eu queria arrebentar tudo, você extravasa. Então você imagina, pastor, a ideia que o senhor nos traz é ótima, quer dizer, escreva a oração. Não é a oração para você ler. É a oração que está sendo feita. E às vezes você vai dizer, isso, meu Deus, eu pensei isso aqui. Até em pessoas que não têm muito foco, né? Que ficam, né, desatentas, qualquer coisa produz ela se desconecta ali, se desliga, é ótimo, pode ajudar, boa ideia, pastor. Ou quando ele escrever, mesmo que ele escreva de si para si, transforme depois aquilo que ele escreveu numa oração, né? Transforma aquilo ali, isso emergiu aqui de mim. Pode ser numa expressão, pode ser, eu sei que isso talvez num número menor, o JR, na escrita, mas pode ser num desenho. Né? Alguma coisa que ele comece a desenhar e pintar e escrever. Pode parecer uma coisa muito infantil, mas muitas vezes, pela arte, a gente começa a desencadear, e quando eu digo arte, ninguém precisa ser artista também para pintar uma obra aí de Van Gogh ou coisa parecida. Não, é deixar emergir ali algum conteúdo. Lembre de alguma coisa, JR, de algum filme ou de alguma história que emocionou você. Isso é uma coisa muito interessante. Porque tem certos temas que aí vai fazer, quando eu vejo um filme de abandono, sempre me emociono. Quando eu vejo uma história de separação, nossa, eu não me aguento. Quando eu vejo um filme, e aí você começa a perceber que tem temas repetidos na sua vida que sempre tocam você. Ou o oposto, você não quer assistir. Porque filme você não desse quer eu não assisto, porque às vezes tem no mesmo lado o oposto, né? Isso. Então aí começa a reparar nisso, começa a escrever. Ou veja o que está passando na sua cabeça. Eu sei que ninguém vai fazer terapia com si mesmo, mas isso ajuda a gente a expressar. Né? Muito bem, reverendo Hélio. A autobiografia é realmente algo complexo, muito difícil, né? Na verdade, a gente precisa entender o porquê escrever e o para que escrever, né? Para quem nós estamos escrevendo também, né? É para você mesmo? Ou você está escrevendo, por mais que seja algo teu ali guardado com você, mas você está ali, você vai, é claro que nas suas expressões você vai citar situações com pessoas, né? Você vai colocar opiniões sobre pessoas, sobre você mesmo. Então é importante, né, definir, quando o pastor que falou sobre escrever oração, né, às vezes você conversar com Deus escrevendo também é uma forma, né, de nós nos expressarmos, né, com Ele. Porque quem sabe, né, aquilo que talvez seja impossível, né, de abrir para alguém por questão de não ter confiança, insegurança ou o que seja, né, talvez na escrita a pessoa consegue fazer isso em relação a Deus, sabendo que o Senhor
é a pessoa pelo qual está todo o campo de confiança, ou talvez o único campo de confiança dela. Um ouvinte aqui, pastor, dizendo que na visão dela, os textos que ela escreveu muitas vezes, ela chamou de cartinhas para Deus. Aqui um ouvinte até manda uma foto de uma parte aqui. Ela, enfim, eu guardo aqui exatamente para não expor ainda mais. E ela traz aqui exatamente, ela coloca o título, Senhor, e aí escreve a carta dela. Uma outra ouvinte contando que ela fez isso várias vezes e ela colocava assim, o dia, a data bonitinha, onde é que ela estava, e aí hoje ela revisita isso, ela guardou, né? E ela revisita, ela vai lá e lembra, e aí isso tem feito ela muito bem, porque afinal de contas mostra como a gente estava e pode mostrar a obra que Deus fez na nossa vida. O fundo, gente, é o seguinte: quando você escreve, quando você fala, você está compartilhando, você está apresentando diante de Deus. A gente aprende na Bíblia, a gente deve levar todos os nossos assuntos a Deus. E saiba, você não é tão forte para aguentar todas essas coisas. Não há dificuldade alguma em assumir a sua fragilidade. Deus age em pessoas frágeis. Quem se sente forte, ele cria como se fosse uma barreira. Agora, quando a pessoa realmente é aquilo que ela poderá experimentar uma ação de Deus maravilhosa. O próprio apóstolo Paulo, que nós mencionamos no início aqui do nosso tema o primeiro tema de hoje, quer dizer, exatamente quando ele era fraco, né? Porque ele era fraco, que Deus o tornou forte. Por isso eu digo, olha, eu não conheço pessoas fortes, eu conheço pessoas fortalecidas pelo Senhor. O seu rádio está no Debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores. Reverendo Felipe, um abraço, muito obrigado. Um abraço, JR, muito bom a gente poder estar aqui. Quero mandar um beijão para a Igreja Presbiteriana Raízes, um beijo especialíssimo para minha amantíssima esposa Rafaela e para Sara, faz 10 anos, filha do Reverendo Santiago. Olha, um abraço para Sarinha e para Santiago, um grande amigo. Santiago, obrigado, muito obrigado ao pastor Marcos Ebenezer, um abraço, querido. Muito obrigado a todos. Eu quero deixar aqui o meu abraço aqui pro casal de cunhados meu, Elianai e Cristiane. Elianai e Cristiane, manda um abraço pra minha mãe, missionária irmã pequena, que tá lá atenta, ouvindo. Sempre pede pra mandar um abraço pra você, JR. Obrigado, outro pra ela. E pra todos lá da nossa congregação Assembleia de Deus do VH 712. Maravilha, muito obrigado aqui a presença do reverendo Hélio Tomás. Um abraço, meu querido. Obrigado, JR. Eu que agradeço. Quero mandar um abraço para todos os pastores do nosso distrito, Rio Grande Rio, da Igreja de Nazareno, os membros da minha igreja e da Igreja de Vila Joaniza. Eles sempre perguntam, pastor, o senhor esteve lá, não mandou um abraço pra gente? Então estão mandando aqui hoje, né? E Maravilha. A todos os nossos ouvintes, né? Obrigado por você estar conosco, né? Nós estamos aqui não escrevendo, falando, sabendo que do outro lado tem alguém que recebe, e eu creio que nessa manhã o Senhor proporcionou isso a você. Bênção pura. Obrigado, pastor. Muito obrigado à nossa menina da mesa de hoje, a pastora Nadierge. Eu agradeço a todos vocês e quero deixar um abraço para os nossos ouvintes aqui da rádio, né, 93 FM, e quero deixar um abraço, ele está ouvindo hoje nosso debate, viu, JR? Quem? É o Arthur, que é fã do Galinho também, Jacó, né? Arthur. O Arthur, ele está passando as férias lá em casa, né, ele mora fora, e ele tem 7 aninhos. E hoje ele está me ouvindo lá no debate. Então, Arthur, um beijo para você, tá bom? Vovó prometeu e está cumprindo agora com o prometido. O Arthur, olha aqui, Arthur, escuta só. JR, vamos, eu sou o Galo Jacó, cara, me leva no debate, JR, por favorzinho, no debate, JR, por favor, arrebentar. O Arthur, o que você acha? Quero saber a sua opinião. Ele vai achar um máximo. Você acha que convém? Hein, Arthur? Tem que saber se convém, Arthur. Pensa bem. Olha, Marcela, eu acho essa ideia excelente. A participação do Galo aqui, hein? O tubo tá aí. Quem sabe a gente possa aí acertar com o Galo, porque o Galo é caro, né? Tem a agenda dele. O Galo fala várias línguas. Você que ensina espanhol pro Galo? Eu sou professor dele de espanhol. Ele falou francês comigo também, exatamente. O Galo me dá uma audiência maravilhosa, mas eu sou o professor dele. O ouvinte falou, sabe o que eu ia dar aula para quem que o ouvinte falou? Neymar. O Neymar estava precisando de adaptação lá em... o ouvinte falou. Tá famoso, eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes. Realmente é um povo muito amável.
E nós vamos orar por esse povo, por essa gente querida que nos acompanha. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado à minha querida amiga Rosane Félix aqui na abertura primorosa e muito abençoada aqui do nosso debate 93 de hoje. Vamos orar pelos nossos queridos debatedores. Vamos orar também pelos que sofrem, orando sempre pela cura dos enfermos e o consolo aos corações enlutados. Vamos orar juntos, pastora, orando conosco em nome de Jesus. Nosso Pai amado, eu te agradeço muito por estarmos, Senhor, aqui nesse debate e podendo, Senhor, alcançar o coração das pessoas, sabendo que Teu Espírito Santo está levando consolo, trazendo renovo, fortalecendo cada vida que está ligada nesta rádio. Muito obrigada, Pai, porque fomos justificados através de Cristo Jesus, por sermos nova criação. Obrigada porque Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Agora, Pai, nós pedimos que Tu venha fortalecer aqueles que estão enfermos também. Senhor Deus, estão sofrendo, muitas pessoas sofrendo nessa hora, com uma enfermidade, que o Senhor esteja ali, Pai, amenizando as suas dores, trazendo também a cura. Senhor, aqueles que estão enlutados, Senhor, trazendo conforto na vida de cada um deles. Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és o nosso Deus fiel, fiel para conosco em todas as horas. Nós oramos já agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.